E aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e que em breve a gente possa retornar às nossas aulas presenciais. Quanto à atividade que eu passei para vocês, eu estou corrigindo e enviando para vocês, então quem não recebeu vai receber aí nos próximos dias a correção. Vamos para mais uma aula, mais uma semana, então sem enrolar, vamos lá. Então vamos lá, gente, dar início a mais uma aula. Dessa vez a gente vai continuar falando sobre Roma, mas a gente vai entrar no assunto do Império Romano. Na nossa última aula, a gente parou justamente com a formação do Império Romano. A gente viu a monarquia romana, a gente viu a República Romana, e aí agora a gente vai entrar na questão do Império Romano. A gente viu como ele se formou, e aí a gente vai continuar a ver o desenvolvimento dele até a eventual queda. Então a gente viu que o Otávio Augusto ele teve ali o conflito dele no Triunvirato e que ao final desse conflito ele se declara imperador e aí se dá início o período do Império Romano. Ele vai mudar o nome dele para César em homenagem ao Júlio César, que era um grande líder, e aí agora ele vai ser conhecido como Imperador César Augusto. Sob o domínio dele, Roma vai conquistar muitos outros territórios. A gente já tinha falado que durante a época da República havia tido um expansionismo romano, ou seja, eles já haviam, através de conquistas militares, dominado vários outros territórios. Só que isso vai continuar a acontecer com o César Augusto, com o primeiro imperador. E aí esse cara, visando melhorar a situação geral do império, vai adotar uma série de medidas que vai ficar conhecida como Pax Romana, Pax Romana. E essas medidas determinavam o seguinte: eles iam investir em infraestrutura, eles iam melhorar as cidades, eles iam investir nas cidades, eles iam criar pontes, aquedutos, toda uma estrutura para a cidade de Roma e as maiores cidades do Império Romano. Embelezamento e organização das regiões conquistadas, ou seja, todas essas duas medidas elas estavam ligadas, então era uma questão de investir em infraestrutura, embelezar as cidades, construir pontes, construir aquedutos, de uma maneira geral melhorar as cidades que pertenciam a Roma. Além disso, ele vai conceder cidadania a povos conquistados. Antes, esses caras eles não tinham direito político, eles não eram cidadãos de Roma, eles eram os povos conquistados. Mas agora, através dessa medida, eles vão ter direito à cidadania e vão passar a integrar a sociedade romana. Claro que eles vão ter um papel nas classes mais baixas, eles ainda não vão estar lá em cima, mas já era um upgrade, já era uma melhoria em relação ao status que eles tinham antes. Além disso, o Império Romano vai chegar num nível de expansão tão grande que vai chegar uma hora que eles vão precisar dar fim às guerras de conquista, porque o território já está muito grande, já estão surgindo problemas administrativos, então eles vão dar fim às guerras de conquista. Roma vai parar por um tempo de tentar conquistar outros territórios. Essas medidas vão ter alto custo, porque a questão de aumentar a infraestrutura e embelezar as cidades vai custar dinheiro. Para isso, eles vão ter que aumentar os impostos. Isso vai gerar um certo nível de insatisfação. Para além disso, quando terminam as guerras de conquista, a mão de obra vai cair, porque a grande parte da mão de obra romana era vinda dos escravos, e o grande fluxo de escravos vinham dos povos conquistados. Então Roma travava a guerra com outras regiões, ao vencer, capturava aqueles povos derrotados e fazia eles de escravos que iam servir de mão de obra. Agora, com o fim das guerras de conquista, isso não vai mais acontecer. Eles não estão dominando novos territórios, consequentemente não está tendo escravos capturados e, consequentemente, a mão de obra de Roma vai entrar em declínio porque agora não tem mais os escravos para servir de mão de obra. Isso vai levar a mais um pouco de insatisfação por parte da sociedade romana. Depois do César Augusto, vieram outros imperadores que foram também importantes e marcaram a história de Roma. E aí a gente vai falar um pouquinho de alguns deles. Teve o Tibério, foi nomeado por César Augusto, era o sucessor dele. Continuou com as políticas que ele havia adotado, mas ele morre de maneira misteriosa. A gente tem o Nero, que foi um dos imperadores mais controversos de Roma. Ele era considerado excêntrico, ele era um cara que não batia muito bem da cabeça e ele é muitas vezes acusado de ter causado o grande incêndio que a cidade de Roma sofreu. Existem divergências quanto a isso. Alguns dizem que ele estava em outro lugar, que ele não estava em Roma. Mas o fato é que ele acusa os cristãos de ter causado esse incêndio, tendo em vista que o cristianismo ele estava surgindo e se desenvolvendo. A gente está falando aí de um período de 50 depois de Cristo. Então, o cristianismo ele está crescendo e está se desenvolvendo, mas ainda há resistência por parte dos imperadores romanos a esse movimento. Inclusive,
como foi o trabalho que eu passei para vocês, a religião romana, ela era baseada em aspectos gregos, então o cristianismo ele não era aceito em Roma, e os cristãos eram perseguidos. E aí, quando esse evento acontece em Roma, esse incêndio, o Nero usa isso como pretexto para apertar ainda mais essa perseguição aos cristãos. Tem também o Adriano, que construiu uma muralha com seu próprio nome, a Muralha de Adriano, que tinha o objetivo conter as invasões bárbaras. Lembrando que a gente viu que as guerras de conquista elas pararam, elas vão continuar estagnadas por um período, mas os bárbaros vão continuar atacando o Império Romano. Então, ao mesmo tempo que o Império Romano deixa de avançar, ele também está sendo atacado pelos bárbaros, que vai ser um dos motivos que a gente vai ver mais na frente, que vai causar o declínio do Império Romano. A gente vai ter também o Diocleciano. Esse cara vai ser responsável por dividir o Império Romano em duas partes. O do Ocidente, com a capital em Roma, e o do Oriente, que a capital vai ser Bizâncio. Essa divisão foi feita para melhorar a administração de Roma, já que o território era muito grande, tinha-se uma dificuldade de administrar esse território que era muito grande, então, como medida para tentar resolver essa situação, o Diocleciano ele divide o Império Romano em duas partes. A gente vai ter o Constantino. Esse cara, ele vai proibir a perseguição aos cristãos, já que ele mesmo foi convertido ao cristianismo. Ele também vai renomear a cidade de Bizâncio como Constantinopla em sua própria homenagem. Esse cara vai ser importante justamente porque ele vai ser o primeiro imperador cristão. E aí, quando esse imperador ele adota o cristianismo, ele torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano, isso vai fazer com que a religião cristã ela adote um caráter mais importante e ela comece a se expandir. Nesse período, o cristianismo agora como religião oficial vai se expandir e vai se difundir muito. É inclusive nesse momento que começa a se articular a Igreja Católica. Então, o Império Romano tem papel fundamental nisso. A partir do Constantino, que vai ser cristão, vai se difundir o cristianismo, a religião católica ela vai começar a se estruturar e isso vai ser importante mais para frente. A gente também vai ter o Rômulo Augusto, que foi o último imperador de Roma. A gente vai ver que, por alguns motivos, o Império Romano do Ocidente vai cair, vai deixar de existir. Mas o Império do Oriente vai continuar a se manter por mais alguns anos. Então, o motivo da queda do Império Romano do Ocidente vai ser uma série de dificuldades e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Primeiro, como eu já tinha falado, as invasões bárbaras, elas ainda eram constantes e mesmo com todo o poderio do exército romano, eles sofreram muitas perdas, eles começam a perder territórios e isso vai levar ao enfraquecimento da estrutura romana. Outro ponto que a gente já tinha mencionado também é o gigantismo, ou seja, Roma era um território muito grande e mesmo com a divisão feita pelo Diocleciano, ainda é um território muito grande de se administrar, eles não têm controle sobre as províncias mais distantes, isso vai levar a uma série de conflitos, problemas administrativos, então o gigantismo, ou seja, o tamanho do território que eles tinham, faz com que se tenha uma dificuldade de administrar esses territórios e eventualmente levar a uma crise. As medidas da Pax Romana ou Paz Romana ainda estavam ecoando por Roma. A gente falou sobre o aumento de impostos, sobre a crise financeira que veio por causa disso, além disso a questão dos escravos e da falta de mão de obra, tudo isso levou Roma a uma crise. E aí também, como a gente tinha falado, a expansão do cristianismo, ou seja, a partir do momento que o Império Romano adota o cristianismo como religião oficial, isso vai se difundir, vai se espalhar, a Igreja Católica vai começar a se estruturar, vai surgir, então tudo isso é consequência direta do Império Romano. Essa expansão do cristianismo, ela está ligada à queda do Império Romano da seguinte maneira: o cristianismo, ele pregava a ausência de guerras, ele também era contra a escravidão, e isso impedia que essas medidas retornassem. Então, isso vai agravar os outros pontos que a gente já discutiu antes, levando à eventual queda do Império Romano por uma série de ataques bárbaros e todos esses outros fatores que a gente falou. Com a queda do Império Romano do Ocidente, a gente vai ver surgir uma figura importante, que vai ser a estrutura da Igreja Católica. Então, mesmo que o Império Romano ele tenha deixado de existir a partir de algum momento, a Igreja Católica e a influência dela ainda vão estar muito presentes na Europa. A gente vai ver, conforme a gente for avançando, como a Europa e como a estrutura que estava ali em Roma vai servir
para mudar o sistema e eventualmente a gente vai entrar no feudalismo. Mas o importante de salientar agora é que com a queda do Império Romano do Ocidente, o que vai restar é a estrutura da Igreja Católica, que agora está se desenvolvendo, está exercendo influência sobre a população e a gente vai ver como isso vai influenciar a Europa mais para frente. Mas ao mesmo tempo é importante a gente falar que enquanto o Império Romano do Ocidente, que tinha a capital em Roma, ele deixa de existir, o Império Romano do Oriente ele vai se manter e em determinado momento ele vai tentar absorver a estrutura. Quando o Império Romano do Oriente vê que o Império Romano do Ocidente está prestes a cair, ele tenta absorver a estrutura do Ocidente, ele tenta absorver a questão dos exércitos, ele tenta estabelecer toda a estrutura que tinha lá em Roma, lá em Constantinopla. Mas isso não vai funcionar. E aí, na próxima aula, a gente vai ver como esse império do Oriente continuou a se desenvolver e como eventualmente ele chegou ao fim. Vamos por aqui mais uma vez. Espero que você tenha gostado, entendido. Se não ficou claro, mandem as dúvidas, as perguntas, as sugestões. Já sabem o esquema. Então, até mais, pessoal.